Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria podermos continuar a nossa leitura do livro de Mórmon. Lembra, o importante é a constância, um pouco a cada dia. Parabéns para você que está lendo todos os dias. Continue assim. E você que está chegando agora no nosso grupo de leitura, se inscreva neste canal, ative o sininho e venha participar conosco. Todos os dias estamos lendo um capítulo do livro de Mórmon. Hoje nós vamos ler o primeiro Nef 18. Hoje é 15 de novembro, terça-feira. E eu gostaria de iniciar lendo um ensinamento aqui do presidente Benson, Ezra Taft Benson. Abre aspas. O próprio Senhor declarou que o livro de Mórmon contém a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Isso não quer dizer que ele contenha todos os ensinamentos e doutrinas que já foram revelados. Na verdade, significa que no livro de Mórmon encontraremos a plenitude das doutrinas necessárias à nossa salvação. E elas são ensinadas de forma clara e simples para que até mesmo as crianças possam aprender o caminho da salvação e exaltação. Fim da citação. Que maravilhoso é sabermos que ao estudarmos o livro de Mórmon, estamos agarrados à barra de ferro e aprendemos o caminho da vida eterna, salvação e vida eterna. Não é maravilhoso? A mensagem de que o mundo precisa. Eu sei que o Evangelho é a solução para os problemas de toda a humanidade, em todos os países, em todos os lugares deste mundo. Vamos começar? Muito bem. Capítulo 18. O navio é terminado, mencionado o nascimento de Jacó e o de José. O grupo embarca para a terra da promissão. Os filhos de Ismael e suas esposas unem-se em leviandade e rebelião. Nef é amarrado e o navio retrocede devido a uma terrível tempestade. Nef é libertado e por causa de sua oração a tempestade cessa. O povo chega à terra da promissão, aproximadamente 591 a 589 a.C. Versículo 1. E aconteceu que adoraram ao Senhor e acompanharam-me, e lavramos madeiras de modo esmerado. E o Senhor mostrou-me, de tempos em tempos, de que maneira eu deveria trabalhar as madeiras do navio. Eu gostei tanto desta parte, assim, de tempos em tempos, e eu fiquei pensando que cada um de nós, de tempos em tempos, devemos receber revelação pessoal para dirigir, para guiar nossa vida, para desenvolver os projetos da nossa vida. Não é verdade? Isso é uma coisa maravilhosa. E Nef sempre buscava o Senhor de tempos em tempos para receber mais revelação e orientação de como construir aquele navio. Versículo 2. Ora, eu, Nef, não trabalhei a madeira pelo método que os homens conheciam, nem construí o navio pelo método dos homens, mas construiu pelo método que o Senhor me havia mostrado. Não foi, portanto, igual ao dos homens. E eu marquei aqui, construiu pelo método do Senhor, e eu fiquei pensando que durante a nossa vida, quando nós aceitamos o Salvador Jesus Cristo, quando nós realmente iniciamos o processo da conversão, aceitamos o batismo, enfim, nós não podemos querer construir a nossa vida, edificar nossa vida da mesma forma que o mundo. É um princípio tão especial. No 3. E eu, Nef, ia frequentemente à montanha e orava frequentemente ao Senhor. Por isso, o Senhor me mostrou grandes coisas, e eu também marquei aqui, frequentemente ia à montanha. Na época de Nef, eles estavam numa região que não tinha templos, e eles então subiam a montanha para receber revelação do Senhor. Hoje, eu e você
Nós não precisamos e nem devemos subir montanhas para receber revelação do Senhor, mas devemos ir aos templos de nosso Deus, e lá poderemos receber revelação para a nossa vida. Eu amo ir ao templo. Como é bom oficiar, como é bom participar das ordenanças, como é bom servir ao Senhor na casa dele. E o presidente Russell M. Nelson, ele convidou a todos nós para frequentarmos mais o templo. Este é o profeta de Deus, nos chamando para frequentar mais o templo. Por que, irmãos? Por que, irmãs? Entre muitas coisas, porque lá receberemos revelação dos céus. Muito bem, versículo 4. E aconteceu que depois de haver terminado o navio, de acordo com a palavra do Senhor, meus irmãos viram que estava bom e que o trabalho fora muito bem executado. Tornaram a humilhar-se, portanto, diante do Senhor. E aconteceu que meu pai ouviu a voz do Senhor, ordenando que nos levantássemos e entrássemos no navio. E aconteceu que no dia seguinte, depois de havermos preparado todas as coisas, muitas frutas e carne do deserto, e mel em abundância, e provisões de acordo com o que nos havia ordenado o Senhor, fomos para o navio com todas as nossas cargas e nossas sementes, e com tudo o que havíamos trazido conosco, cada um de acordo com sua idade. Portanto, entramos todos no navio com nossas mulheres e nossos filhos. Ora, meu pai havia gerado 2 filhos no deserto. O mais velho chamava-se Jacó e o mais novo José. E aconteceu que depois de havermos todos entrado no navio com as provisões e as coisas que tínhamos ordenado de levar, pusemos-nos ao mar e fomos levados pelo vento rumo à terra da promissão. E depois de havermos sido levados pelo vento pelo espaço de muitos dias, eis que meus irmãos e os filhos de Ismael e também suas esposas começaram a ficar alegres a tal ponto que começaram a dançar e a cantar e a falar com muita vulgaridade. Sim, esquecendo-se mesmo do poder que os havia conduzido até ali. Sim, tornaram-se muito vulgares. Vulgaridade é iniquidade, irmãos. Observe que quando eles se tornaram vulgares, eles se excluíram da companhia do Espírito Santo. Perderam o dom de discernimento, de saber o que é certo do que é errado, e fizeram coisas terríveis quando perderam o discernimento do certo e do errado. Quando eles mesmos, ao se tornarem vulgares, se excluíram da presença da companhia do Espírito Santo. E porque eles assim se tornaram vulgares e iníquos, eles então começaram a agir segundo o homem carnal. E olha o que acontece, versículo 10. E eu, Nefe, comecei a temer muito que o Senhor se irasse contra nós e ferisse-nos por causa de nossa iniquidade, e fôssemos tragados pelas profundezas do mar. Portanto, eu, Nefe, comecei a falar-lhes com muita sobriedade. Mas eis que eles se zangaram comigo, dizendo: não admitiremos que nosso irmão mais jovem nos governe. E aconteceu que Lamã e Lemuel me seguraram e ataram-me com cordas e trataram-me rudemente. Não obstante, o Senhor permitiu, a fim de mostrar seu poder, até que cumprissem as palavras que dissera sobre os iníquos. E aconteceu que depois de me haverem amarrado de tal modo que não podia mexer-me, a bússola que fora preparada pelo Senhor parou de funcionar. E não sabiam, portanto, para onde deveriam dirigir o navio, pois levantou-se uma grande tempestade, sim, uma grande e terrível tormenta que nos fez retroceder sobre as águas, pelo espaço de 3 dias. E eles começaram a ter medo de que nos afogássemos, não obstante, não me soltaram. Eu gostei muito da palavra retroceder.
A vulgaridade, a iniquidade faz com que a nossa vida retroceda. Olha como é forte a advertência do Senhor para nós. O Senhor nos convida a vivermos num nível mais elevado de vida. Mas se formos vulgares e iníquos, nós retrocederemos como pessoa, como indivíduos, como famílias. Grande é a advertência do Senhor. No 14. E no quarto dia depois que começamos a retroceder, a tempestade piorou muito, e aconteceu que estávamos para ser tragados pelas profundezas do mar. E depois de havermos retrocedido pelo espaço de 4 dias, meus irmãos começaram a ver que os juízos de Deus estavam sobre eles, e que morreriam, caso não se arrependessem de suas iniquidades. Foram, portanto, ter comigo e soltaram-me as cordas dos pulsos, e eis que estavam muito inchados, e também meus tornozelos estavam muito inchados e doloridos. Não obstante, voltei-me para Deus e louvei-o todo o dia, e não murmurei contra o Senhor por causa de minhas aflições. Algo que eu marquei aqui é não murmurei. Veja, eu, você, todos nós passamos por provações, aflições, dificuldades na vida. Muitos murmuram contra Deus. Mas Nefe, quando estava numa situação muito crítica, que sua vida estava em risco, e a vida de todos os que o acompanhavam naquele navio, quando ele foi solto, ele diz: não murmurei e não reclamei do Senhor por causa das minhas aflições. Que exemplo! Irmãos e irmãs, que possamos ter a mesma fibra, a mesma convicção, a mesma força de caráter, de personalidade que Nefe tinha, de não murmurar contra as adversidades, mas de fazer como Nefe fez. Vamos ver aqui. Ora, meu pai Leí dissera-lhes muitas coisas, bem como aos filhos de Ismael, mas eis que eles proferiam ameaças contra quem me defendesse. E meus pais, sendo muito idosos e tendo sofrido muito por causa de seus filhos, adoeceram, sim, a ponto de terem que ficar de cama, por causa de sua dor e do seu grande pesar e das iniquidades de meus irmãos. Chegaram quase ao ponto de serem levados desta vida para se encontrarem com seu Deus. Sim, seus cabelos brancos estavam prestes a descer ao pó. Sim, estavam prestes a ser lançados na sepultura das águas, por causa de seu pesar. E Jacó e também José, sendo jovens e tendo necessidade de muito alimento, sofreram por causa das aflições de sua mãe. Nem minha mulher, com suas lágrimas e súplicas, nem meus filhos haviam conseguido abrandar o coração de meus irmãos para que me soltassem. E nada, a não ser o poder de Deus que ameaçava destruí-los, conseguiu abrandar-lhe o coração. Portanto, quando viram que estava para ser tragados pelas profundezas do mar, arrependeram-se do que haviam feito e soltaram-me. E aconteceu que depois de me haverem soltado, eis que tomei a bússola e ela funcionou como eu queria. E aconteceu que orei ao Senhor, e depois de haver orado, os ventos cessaram, a tempestade parou e houve grande calmaria. Que ensinamento extraordinário! Em meio às aflições, em meio às adversidades da vida, olha o que Nefe fez. Orei ao Senhor, e ao orar, os ventos cessaram, a tempestade parou e houve calmaria. Às vezes desejamos as calmarias em nossa vida, que possamos buscar com toda a fé ao Senhor e fazer como Nefe, não murmurar, que possamos desenvolver essa força interior tão forte que poderemos, com a ajuda do Senhor, sobrepujar todos os desafios de nossa vida e trilharmos em retidão para um dia podermos retornar ao nosso Pai Celestial como filhos amados. Mas é maravilhoso ler o livro de Mórmon, não é? Vamos continuar.
E aconteceu que eu, Nefe, dirigi o navio e navegamos novamente rumo à terra da promissão. E aconteceu que depois de havermos navegado pelo espaço de muitos dias, chegamos à terra da promissão e descemos a terra e assentamos nossas tendas. E chamamo-la de terra da promissão. E aconteceu que começamos a cultivar a terra e a plantar sementes. Sim, semeamos na terra todas as sementes que havíamos trazido da terra de Jerusalém. E aconteceu que elas cresceram extraordinariamente. Fomos, portanto, abençoados com abundância. E aconteceu que, enquanto viajávamos pelo deserto da terra da promissão, descobrimos que havia animais de toda espécie nas florestas, vacas e bois e jumentos e cavalos e cabras montesas, e toda espécie de animais selvagens úteis ao homem. Encontramos também toda espécie de minérios, tanto de ouro quanto de prata e de cobre. E assim chegamos ao final de mais um capítulo do livro de Mórmon. Tem sido uma alegria estar junto de você, junto de sua família, e estarmos aqui lendo o livro de Mórmon. Quão maravilhoso é podermos termos acesso às Escrituras e nos agarrarmos à barra de ferro. Tchau, irmãs e irmãos. Continue firme. Até amanhã.